A nossa live número 6, onde iremos estudar o capítulo 6 do livro A Ciência de Ficar Rico. Você que está assistindo essa live no IGTV, a gravação dela, já deixa aqui embaixo os seus comentários, dá um like para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. E também marca aqui alguém que você acredita, algum amigo, uma amiga que você acredite que precise ouvir este conteúdo. No dia de hoje, nós vamos estudar como é que a riqueza chega até você. Então, sabe aquele amigo, aquela amiga que tem dificuldades financeiras, que não acredita na lei da atração, que não acredita na lei da cocriação? Envia essa live para ela, marca ela, chama todo mundo, porque hoje vamos aprofundar ainda mais no que é fazer as coisas de uma certa maneira, tá bom? O autor já começa falando que quando ele fala para você não fazer negócios acirrados, ele quer dizer para que você não faça negócios de maneira desonesta, tá? Ele diz que não precisa você usar da desonestidade para enganar as pessoas com o objetivo de ficar rico. Ele reforça ainda que é importante em tudo o que fizermos dar mais às pessoas em valor utilitário do que nós recebemos. O que significa isso? Ele conta aqui uma historinha, né? Por exemplo, se você pagar, você não pode dar mais em valor monetário do que ganhou da pessoa, mas você pode dar mais em valor utilitário do que o valor monetário que obteve delas. E ainda aqui falando sobre negociações desonestas, ele diz que ele dá um exemplo de se ele tiver um quadro que vale milhões de dólares e ele pega este mesmo quadro e troca com um selvagem por várias peles que valem 500 dólares, ele está fazendo uma negociação desonesta. Por quê? Porque esse quadro, por mais que tenha sido avaliado em milhões de dólares, ele não tem valor utilitário nenhum para esse selvagem. Como é que esse selvagem vai utilizar esse quadro lá no meio da selva? Para que ele vai utilizar esse quadro no meio da selva? Então, por mais que ele tenha vendido algo muito valioso, para o selvagem, aquilo não tem valor nenhum, isso é uma negociação desonesta. No entanto, se ele, ao invés de dar este quadro que vale milhões de dólares para o selvagem em troca de um punhado de peles que valem 500 dólares, se ele der uma ferramenta no valor de 50 dólares em troca deste punhado de pele que vale 500 dólares, ele vai estar agregando valor utilitário na vida desse selvagem. Ou seja, com essa ferramenta de 50 dólares, o selvagem vai poder usar para retirar mais peles, otimizar o seu trabalho e desta forma aumentar a sua produtividade e construir a sua riqueza. Veja bem, no primeiro momento, quando você olha para essa negociação, você fala assim, mas Suene, o selvagem vendeu um punhado de peles de 500 dólares, que valia 500 dólares, ele trocou por uma ferramenta que valia 50 dólares. Ou seja, ele perdeu 450 dólares. Essa é uma maneira de olhar, uma maneira de ver, olhando somente para as circunstâncias, olhando somente para o dinheiro em si e não para o valor agregado. E é isso que o autor traz. Você começar a observar as coisas olhando o valor que as coisas têm, o valor utilitário que as coisas têm. Ou seja, com essa ferramenta de 50 dólares, esse selvagem pode conseguir extrair esses 450 dólares multiplicado inúmeras vezes e dessa forma alcançar a sua riqueza. A primeira negociação foi desonesta. Apesar de que o valor agregado o valor do quadro fosse maior, a primeira negociação foi desonesta porque o quadro não agrega valor na vida do selvagem. A segunda negociação parece ser desonesta aos olhos quando a gente observa as circunstâncias, mas quando a gente observa a longo prazo,
aquilo ali vai trazer retorno na vida do selvagem. É essa a negociação que precisa ser realizada. Muitas vezes nós olhamos para uma mentoria, né, um curso, e você olha assim, nossa, é muito caro. Quando, na verdade, os destraves que você vai ter ali dentro daquela mentoria, que vão repercutir por toda a tua vida, vão valer muito mais do que o valor monetário que você pagou ali naquele momento. Ou seja, o valor utilitário vai ser muito maior do que o que você pagou em valor monetário. Ele dá o exemplo também, por exemplo, do livro, né? Aqui, olha como é fininho esse livro. E aí ele fala que foi usado aqui papel, tinta, né? Material elétrico para imprimir, correios e enfim. Se esse livro, vamos supor que você compra esse livro por R$100, o preço dele não é esse. Mas vamos supor que você compra esse livro por R$100. A priori você olha, meu Deus, mas não gastou tudo isso com esse tantinho de página, não tem como ter gastado tudo isso. No entanto, o que este livro pode fazer pela tua vida vai valer muito mais do que R$100. Então essa negociação, ela não é desonesta, ela é uma negociação honesta. E você também deve cobrar isso dos teus colaboradores. Você deve, quando eu falo cobrar, não é cobrar no sentido de exigir ou de punir essas pessoas. Mas você deve observar se os teus colaboradores estão te dando um retorno maior em valor utilitário do que o salário que você está pagando para eles. Lembram lá nos capítulos anteriores que eu falei sobre fazer o 100% mais um, né? Que você sintoniza com o ciclo da abundância? Pois aqui ele está mostrando você enquanto empreendedor, enquanto dono de negócio, enquanto empregador desses colaboradores, você precisa exigir que eles te deem mais em valor monetário, mais em valor utilitário do que o valor monetário que você está pagando deles. E os colaboradores, por sua vez, precisam exercer as suas funções de maneira tal que possam estar agregando aos seus negócios 100% mais um. Que aí você vai sintonizar com o ciclo da abundância, tá? Ele fala aqui também que ele chama bastante atenção para o fato de que se você estiver em algum negócio onde você precise enganar as pessoas para vender algo ou para ganhar o teu sustento, saia deles imediatamente. Ele só fala isso aqui nesse capítulo, mas eu já adianto para você que quando você vende algo enganando as pessoas, você está criando dívida com o universo e vai chegar um momento que o universo vai cobrar de você essa dívida, tá? Existe um preconceito na nossa sociedade que os vendedores são enganadores. E aqui eu quero quebrar uma crença. Não, nem todo vendedor é enganador. Se você tem um produto que sabe que ele causa as mudanças que você oferece, os benefícios que você oferece, você não só pode, como deve sim convencer o teu consumidor a comprá-lo. Porque se o teu produto realmente é bom, é um desserviço você não vender, tá? Agora, quando você oferece benefícios que não existem, faz promessas enganosas, ou até mesmo omite informações que o teu consumidor vai ser prejudicado por isso depois, isso sim é uma negociação enganosa. Eu vejo muito isso em determinados bancos que omitem cláusulas de contrato, que utilizam de outras palavras para ludibriar o consumidor final, em especial pessoas de avançada idade, né? Porque elas não entendem muito bem o que é crédito, o que é saldo, e utilizando-se de má fé, fazendo um joguinho de palavras, elas enganam essas pessoas para que assinem contratos e façam empréstimos e sim, estão enganando as pessoas. Se você não tem essa consciência de que você está enganando as pessoas, você vai viver aí nesse fluxo e vai começar a acontecer coisas na tua vida, você não vai entender por quê, né? Coisas do tipo,
sua saúde vai começar a ficar prejudicada, seu relacionamento vai começar a ficar prejudicado, você vai ter um desfalque em outras áreas da tua vida financeira, como por exemplo, vai ter que pagar juros de determinadas coisas, vai ter que contas que não estavam no script do teu orçamento, não estavam planejadas, vão começar a aparecer. Isso aí, meus amores, é a dívida que você criou no universo quando você fez negociações desonestas, tá? E quando eu falo negociações desonestas, isso vale tanto para negociações que envolvem dinheiro, como promessas de relações. Sempre que você usa a tua palavra de má fé e promete algo que você não cumpre, você está criando dívida com o universo e uma hora você vai ser cobrado. Se você quer parar com esse fluxo, pare imediatamente de enganar as pessoas, ok? E aqui ele fala para você sempre dar mais em valor utilitário do que você recebe em valor monetário. Quando você faz isso, você está somando algo à vida das pessoas. Você está contribuindo para que ela aumente cada vez mais o progresso e a evolução na tua vida. Quem está entendendo, digita aqui nos comentários eu. Quem está entendendo o que eu estou falando, digita aqui nos comentários eu. Se você tem algum amigo que tem funcionários, colaboradores, ou até mesmo você tem secretárias que te ajudam na tua casa, faxineira, lavadeira, cozinheira, chama essas pessoas, chama os empregadores aqui para essa live agora. Aperta, clica aí no aviãozinho, envia para todo mundo, chama eles aqui agora para que eles possam escutar isso daqui, porque pode ser que eles estejam fazendo algo que não está de acordo e não sabem, querem mudar a vida e não estão conseguindo e não sabem por quê. Mas aqui nessa live, a partir de agora eu vou começar a falar sobre isso e você vai entender exatamente o que é que precisa ser feito para alcançar a prosperidade, tá? Bora lá, clica no aviãozinho, se você chamou todo mundo, digita aqui para mim que você já chamou todos os teus amigos e vamos voltar aqui para nossa live, que tem ainda muita coisa pra gente ver hoje. Lembrando que hoje é como o dinheiro chega até você, tá? Então, se você é empregador, se você é empreendedor, você precisa entender que você vai prosperar o teu negócio vai prosperar desde que você se baseie no princípio da prosperidade. Que princípio da prosperidade é esse? É você permitir que quem está embaixo de você, seus colaboradores, seus funcionários, eles progridam assim como você está progredindo na vida. Tem muita gente, muito empreendedor que fica escondendo ouro, né? Escondendo as técnicas, escondendo a forma de fazer dinheiro, para que os seus colaboradores não vejam como é que ele toca a empresa, não adquiram essas habilidades, porque eles podem sair daquele emprego e montar outro empreendimento igualzinho àquele e aí vai se tornar o seu concorrente. Lembra, não existe concorrência. O mundo, a natureza, ela funciona por cooperação e não por competição. Via de regra é cooperação e não por competição. Então, partindo dessa premissa, o princípio da prosperidade é você fazer com que os seus empregados progridam na vida, prosperem na vida, enriqueçam, tá? Não é que você tem que enfiar na cabeça deles e forçar eles a fazer, mas sim fornecer o conteúdo, o conhecimento, as oportunidades para que eles tenham o desejo de enriquecer também. Se eles vão fazer o que você está falando, fazer o que você está pedindo, aí é problema deles, a culpa não será sua. Mas quando você permite, instiga e convida-os a prosperarem junto com você, você está praticando o princípio da prosperidade dentro da tua empresa, tá? Lembrando que não é porque você vai simplesmente imprimir o teu desejo na substância amorfa que
aquilo ali vai tomar forma diante dos teus olhos, como se fosse um passe de mágica usando o pó de pirlim-pim-pim. Ele fala aqui, você precisa fazer uso das mãos. E o que quer dizer fazer uso das mãos? Significa você fazer alguma coisa. Pegar o celular, mandar mensagem para os teus clientes, escrever, mandar e-mail, estudar, fazer alguma coisa. A gente sabe que através das mãos que nós produzimos as coisas. Nós conseguimos trabalhar graças às nossas mãos. Nós moldamos as coisas a partir das nossas mãos. Então, quando ele diz que você tem que imprimir o pensamento na substância amorfa e fazer uso das suas mãos, significa que você tem que fazer alguma coisa. Não é só ficar na meditação esperando que aquilo se materialize. Você precisa fazer alguma coisa. Pega o telefone, liga para um amigo, pede uma oportunidade, vai estudar, vai escrever, vai atrás, compra, vende e por aí vai. Você precisa se movimentar. E ao se movimentar, prendendo-se à imagem mental daquele seu objeto de desejo com clareza, de maneira positiva, com a certeza de que aquilo é teu, de que aquilo está se caminhando até você, é só você esperar que aquilo sim vai chegar até você. Depois que você dá forma ao teu pensamento, o que é dar forma ao pensamento? É ter uma imagem mental clara daquele teu objeto de desejo. Você precisa ter a mais absoluta certeza e inquestionável fé de que aquilo está vindo até você, tá? Então você não deve falar daquilo como, se o meu desejo se realizar, ou quando, se por acaso se realizar. Não pense de maneira alguma ou fale com dúvida de que aquilo pode ou não chegar no teu campo. Reivindique, o autor fala, reivindique isso. E o que é reivindicar? É você dizer, isso é meu por direito, eu tenho certeza que eu vou ter um dia aquela BMW, que eu vou ter um dia aquela mansão, que eu vou ter aquela viagem, que eu vou ter aquele corpo dos sonhos, que eu vou ter aquele meu parceiro dos sonhos. Reivindique. O que é reivindicar? É você exercer o direito de ser seu. Quem está entendendo o que eu estou falando, digita aqui nos comentários, eu. E quem está entendendo, manda para aquela pessoa que precisa escutar isso, como essa fórmula de como o dinheiro e tudo que você deseja chega até você, tá? E como é que vai vir até mim, Suene? Bem, aqui ele cita um exemplo de uma máquina de costura. Vamos supor que você tenha muito desejo de ter uma máquina de costura. Primeira coisa que você tem que fazer é formular aqui na tua mente como é essa máquina de costura. De que tipo? É uma máquina overlock? É uma máquina comum? É uma máquina de costura simples? É uma máquina manual? Como é? Que cor é? Ela liga na tomada? Ela é 220? Ela é 110? Com riqueza de detalhes. Forma na tua mente a imagem daquele teu objeto de desejo, com riqueza de detalhes. Depois que você formar isso com riqueza de detalhes, você está imprimindo isso na substância amorfa, na inteligência infinita, na fonte de sabedoria. Não importa com qual dinheiro você vai comprar, em que loja você vai comprar, o que importa é o que é que você quer. E quando você imprime, envia essa informação para a inteligência infinita, para a substância amorfa, essa substância, aqui ele fala, inteligência suprema, ela se comunica com todas as outras mentes. Então ela vai começar a se comunicar com todas as outras mentes que vão se movimentar para trazer a máquina de costura até você. Desde que você faça as coisas de uma certa maneira. Desde que você acredite que aquilo está vindo. Então, a inteligência suprema vai começar a se comunicar com essas outras mentes. Vai se comunicar com a mente de alguém que vai te comprar algo que é exatamente o valor que você vai comprar aquela máquina que você tanto quer. Vai se comunicar com a mente do dono da loja que vai trazer essa máquina lá dos Estados Unidos, se for o caso, para que você vá lá e compre. Ou vai se comunicar com a mente de alguém que quer te dar um presente no valor daquela máquina e ela resolve comprar aquela máquina para você.
Não importa o como, o que importa é o que você quer. Isso é importante você ter muito claro na sua mente. O como não importa. O que importa é o que você quer. O como deixa que o universo se responsabilize por isso. E entenda uma coisa. Muita gente, quando escuta isso, fala: ah, tá bom, aí o universo vai se mover só para mim porque eu sou o alecrim dourado. Sim e não. Sim, porque você enviou a informação, tá? E não porque o universo vai se movimentar de modo tal que promova algo sempre para o bem maior. Você vai ter a sua máquina de costura, mas as pessoas envolvidas, as mentes envolvidas no processo de trazer a máquina de costura até você, também vão estar ganhando alguma coisa. O universo vai estar sempre promovendo algo de modo tal que forneça benefícios a todos os envolvidos no processo. É por isso que você desejar algo em detrimento da felicidade de alguém não vai realizar, tá? Não realiza. Se você está desejando que alguém se dê mal, se você está desejando algo que você está retirando a felicidade de outra pessoa, não vai realizar. Isso acontece muito, por exemplo, pessoas que têm relações extraconjugais e querem aquela pessoa para si, querem construir um relacionamento com aquela pessoa e que essa pessoa ela se separe do outro. Você está querendo a sua felicidade em detrimento da felicidade de alguém. Não vai ter, tá? Não vai ter. O universo não funciona assim. Então, lembre-se sempre que para que você possa realizar os teus sonhos, você sempre precisa fazer as coisas de uma certa maneira. E fazer as coisas dessa certa maneira também está incluído você sintonizar com o fluxo de abundância do universo, sintonizar com benfeitorias em prol do bem maior. Outro dia, quando eu falei, acho que foi na live passada, que eu falei que a substância amorfa, ela é infinita. E se acabar, Deus vai fazer mais, tá? E aí, eu recebi no meu direct uma dúvida de um dos meus seguidores falando o seguinte, que existe na Europa políticas de racionamento dos recursos naturais, né? De que não se pode ter muitos carros, não se pode ter muitas mansões, porque isso causa impacto ambiental e etc, etc, etc. Aqui no livro aqui no 6º capítulo tem um parágrafo que o autor diz o seguinte: o desejo da substância pensante para que você tenha uma vida mais próspera e uma vida melhor. E é por isso que essa substância pensante causou a criação das várias máquinas de costuras que já existem no mundo. E pode causar também a criação de milhões e milhões mais, e vai causar a criação de milhões e milhões mais, desde que as pessoas coloquem a substância pensante em movimento pelo desejo e pela fé, e agindo de uma certa maneira. O que é agir de uma certa maneira? É você entrar no fluxo da abundância. O que é você entrar no fluxo da abundância? É você fazer uso dos recursos para o bem a seu favor e para o bem maior, tá? Essa história de que os recursos naturais são finitos é sim uma forma dos sistemas conseguirem manipular as grandes massas acreditando nisso, tá? E existe também a contribuição do homem por não ter utilizado os recursos de uma certa maneira. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre a gratidão. E aí você vai entender também o que é fazer as coisas dessa certa maneira. Então, utilizar os recursos naturais sem ter o objetivo de promover o bem maior ou utilizar os recursos naturais com o objetivo de fazer negociações desonestas não é usar as coisas de uma certa maneira. Ou seja, você está criando dívida com o universo. Você vai ser punido? Vai sim. Entendeu? Mas isso não quer dizer que os recursos naturais, eles são finitos. Não sei se eu estou conseguindo me expressar. Quem está entendendo aí, digita eu nos comentários.
O fato de os sistemas educacionais, políticos e religiosos utilizarem essa teoria de que os sistemas são finitos, os recursos naturais são finitos, eles estão sim utilizando-se da culpa e medo para manipular você, tá? Só que você precisa entender que não é porque existe a abundância de todos os recursos naturais que você vai utilizá-los de maneira desregrada e sem o objetivo de causar o bem maior, ok? Então, você que me mandou essa dúvida no direct, escuta aqui essa live, vou mandar essa live para você, veja essa live e veja se eu conseguir te explicar, tá? A forma mais fácil dos sistemas nos manipularem é fazer a gente acreditar na escassez. É por isso que os sistemas usam de que a culpa e o medo, a culpa de que você fez errado e o medo de que aquilo vai acabar para manipular você em relação aos recursos naturais. E dessa forma também manipulam a sua riqueza, ok? Então, seguindo aqui no livro, no capítulo 6, né? Ele fala, ainda falando sobre a questão da máquina, da criação da máquina de costura, ele fala que você pode ter muitas outras coisas que você quer e que você usa para a prosperidade da sua vida e da vida de outras pessoas. E aqui ele reforça que Jesus afirmou que o desejo do Pai é dar-lhes o reino, ou seja, a substância original, que aqui ele se refere também como Deus, quer viver tudo o que seja possível em você. Cuidado aqui para essa afirmação, tudo o que seja possível em você. Lembrando, esse seja possível aqui, tudo que seja possível, refere-se a coisas que estão ligadas com o bem maior, com o bem de todos, tá? Não vai me sair aí fazendo coisas, achando que pode fazer tudo, sendo que esse tudo aí que você interpretou são atitudes em prol que prejudicam o bem maior, ok? E essa substância original, ela quer que você tenha tudo e possa usar tudo para ter uma vida mais abundante. Portanto, se você fixar a consciência no fato de que o desejo de ser rico é o desejo do poder supremo, de sua plena expressão, sua fé será invencível. Tá vendo aqui o link? Por que é interesse dos sistemas fazer com que você não acredite na abundância? Porque vai manipular a tua riqueza. Se você acreditar que Deus quer que você seja rico, se você acreditar que Deus quer se expressar através de você, através do seu desejo de querer uma mansão, através do seu desejo de querer um carro dos sonhos, através do seu desejo de ser servido ou servida por um chefe renomado no restaurante chique, você vai se tornar um ser tão poderoso, mas tão poderoso que nem o sistema vai conseguir te controlar mais. E aí eles perdem o interesse deles. Aí você pode pensar assim, mas Suene, você está falando aqui que as coisas só acontecem para o bem maior. Por que eles têm poder sobre isso? Calma, que dentro do livro tem um capítulo explicando a missão da política, a missão das igrejas e a missão da educação, tá? A missão dos sistemas religiosos, a missão dos sistemas políticos e a missão dos sistemas educacionais. Calma que a gente vai chegar lá. Por enquanto, você só precisa entender agora que Deus, ele quer se manifestar através de você. Dentro desse capítulo, ele conta um caso de uma criança que começa a ter conflitos internos, que ela sente que a música quer se expressar através dela, mas ela não consegue fazer a música. Esse desejo interno, esse desejo de se expressar, é este poder supremo, é a inteligência infinita, a inteligência suprema querendo se expressar através dele. Por que às vezes ele não consegue? Porque possui crenças limitantes a respeito de si mesmo. Porque possui crenças limitantes a respeito desse desejo. E ele é freado pelo sistema, é freado pelo sistema político, educacional e religioso. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de decidir no que é que nós vamos acreditar. Todos nós temos um desejo, um sonho no coração, uma vontade que você não consegue justificar de onde que ela vem.
de ser rico, de ter alguma coisa, de se tornar alguém do sucesso. E muitas vezes, se você começa a escutar a voz da sociedade, você começa a se sentir culpado por sentir isso. Houve uma época da minha vida que, sinceramente, eu comecei a me sentir culpada por desejar ser rica. Eu comecei a me sentir desconectada do Criador. Porque as pessoas falavam, você está muito materialista, você está parecendo um elitista, você é capitalista e não sei o que mais. Eu falava, gente... e ainda me falavam o seguinte, né? Que você não pode amar a Deus e o dinheiro. Que se você se conectar com o dinheiro, você se distancia de Deus. E eu acreditei nisso. E foi por acreditar nisso que eu fui me afundando e cada vez mais vivendo na pobreza, na escassez de recursos. E ficando frustrada porque eu não conseguia realizar os meus sonhos. Porque para realizar os meus sonhos eu precisava de dinheiro. E ao ler e entender tudo que está neste livro, fazer uma reprogramação mental das crenças limitantes e entender quem eu sou, do que eu sou capaz, o que eu mereço e para que eu vim, que as coisas começaram a se movimentar na minha vida. E hoje eu vivo, eu faço, eu aprecio as coisas e eu sinto Deus se manifestando através de mim. E é isso que eu quero que você sinta também, tá? Eu vejo muitas pessoas com muitos talentos, seja de fazer música, que ele tá falando da música, né? Seja de fazer música, seja de cantar, seja de vendas, seja de inúmeros outros talentos que elas possuem. E existe esse impulso da substância amorfa, da inteligência suprema dentro deles, querendo expressar-se através deles, para que através disso eles consigam alcançar a prosperidade, a riqueza nas suas vidas, mas eles são freados, porque acreditam que isso é algo ruim, que isso não é de Deus, que isso não é algo divino, que isso é um egoísmo, que isso é uma ganância, porque é isso o que nós fomos educados a pensar, tá? É assim que nós fomos educados a pensar. Quando, na verdade, a educação divina, o que Deus quer é que nós sejamos ricos. E desde o capítulo 1 eu estou falando por que Ele quer que a gente seja rico. Para que Ele possa se expressar. E aqui Ele fala... Deus está dizendo, eu quero mãos para construir estruturas maravilhosas, tocar harmonias divinas, para pintar quadros gloriosos. Eu quero pés para perambular, olhos para ver minhas belezas, línguas para dizer poderosas verdades e cantar canções maravilhosas e assim por diante. Tudo que há em possibilidades está procurando expressão através das pessoas. Deus quer que todos aqueles que podem tocar músicas, que tenham pianos e outros instrumentos, e os meios de cultivar seus talentos até a plenitude. Quer aqueles que possam apreciar a beleza, cercado de coisas bonitas. Quer aqueles que podem discernir a verdade, que tenham a oportunidade de viajar e observar. Quer aqueles que podem apreciar as vestes, que possam ser bem vestidos, e aqueles que podem apreciar o bom alimento, que sejam alimentados com luxo. E aqui eu quero chamar uma atenção para você, quando fala, você tem que desejar viver no luxo, ser alimentado com luxo, ter luxo na sua casa. Aí muita gente fala, eita, mas um dos 7 pecados capitais é a luxúria, tá? A luxúria de um dos 7 pecados capitais está se referindo ao desejo sexual intenso, desregrado, para viver somente com os prazeres do sexo. Não tem nada a ver em você querer usar um copo dourado para tomar sua aguinha, em você querer ter o seu carro de luxo, querer ter roupas boas de luxo, tá? Não tem nada a ver com isso. E aqui eu quero chamar outra atenção. Nós fomos ensinados, né, que existe uma velha ideia de que Deus, ele glorifica, ele reverencia a pobreza. Isso é uma baita de uma mentira. Sabe por quê? Todo templo, de toda e qualquer religião, o altar principal tem, no mínimo, uma coisa dourada. Podem prestar atenção.
podem prestar atenção. Tem, no mínimo, uma coisa dourada. E todos os altares têm pompas, têm coisas belas, têm coisas bonitas. Nos rituais existe pompa nas vestes, existe pompa nos objetos. Os objetos são dourados. Isso quer dizer que o mundo de Deus é rico, é abundante, é próspero. E se o desejo de Deus é dar-nos o reino, meus amores, sua casa no mínimo deve ser banhada de ouro. Estão entendendo aqui? Então é ilógico dizer que super se contradiz com os próprios ritos das igrejas que utilizam coisas douradas, cálice dourados, paredes douradas, bandejas douradas, vestes de linho, vestes bem passadas, que apreciam o bom e o belo quando se trata de Deus. Esse mesmo Deus que nos chama de filhos, desejar que a gente viva na pobreza é incongruente. Entendeu? É super incongruente. E aqui ele fala que Deus trabalha em você e pelo fazer. Ele quer que você se divirta, que você cante, que você aprecie a beleza, que você proclame a verdade, use boas roupas e coma bem. E ele diz que aqui também existe dentro do livro de Paulo, lá na Bíblia, que Deus está desejando tudo isso para nós. Ele termina o capítulo 6 dizendo que o desejo é que o desejo que você sente de enriquecer é o infinito procurando expressar-se em você. Assim como procurou encontrar a expressão no menino do piano. Sendo assim, você não precisa hesitar em pedir mais. Sua parte é concentrar-se em expressar esse desejo a Deus. Também fomos educados que nós não podemos pedir nada mais a Deus porque Ele já deu tudo, né? Já deu a vida, já deu a casinha, já deu a comidinha do dia de hoje, já deu a roupinha. Isso, na verdade, é uma má interpretação quando nos foi ensinado que devemos agradecer o que nós temos. Agradecer o que você já tem, isso a gente vai falar no próximo capítulo sobre a gratidão. Agradecer pelo que você tem não significa se conformar não, meu amor. Só que as pessoas entendem que quando não se conforma com aquilo é porque está reclamando. Existe uma sutil diferença. Existe uma sutil diferença entre você ser extremamente grato pelo que você tem agora e desejar mais. No entanto, você sabe que você merece mais e que é possível ter mais, do que você olhar para aquilo e ter ingratidão e reclamar porque ainda não tem aquele teu objeto de desejo. Existe uma sutil diferença nisso, tá? E aqui neste mesmo capítulo, o autor fala que o que você deve fazer é simplesmente permitir que esse impulso que existe dentro de você, esse desejo de expressar-se, que aí você chama de sonho, você chama às vezes de meta, você chama às vezes de desejo, né? É a substância, enfim, a substância amorfa, a força suprema querendo se expressar através de você. Ok? Não é pecado você pensar, não é pecado você querer mais. Pelo contrário, você deve querer mais sim. Você deve querer que Deus se expresse através de você. Tá mais do que claro que tudo que está relacionado ao mundo divino, existe o bom e o belo. É tudo mais limpo, é tudo mais belo, é tudo mais cheio de pompa, é tudo mais cheio de detalhes, é tudo mais cheio de riqueza. E é direito seu desejar isso também. Mas comece pelo menos concentrando-se em permitir que o desejo de Deus se expresse através de você. Permita que o teu sonho ele se expresse através de você. Não brigue com você mesmo, não. Não fique brigando com aquele desejo de cantar. Não fique brigando com aquele desejo de construir um teatro na sua cidade. Ou construir uma empresa multimilionária que vai fazer trufas funcionais e saudáveis.
Ou construir uma empresa onde você vai produzir terrários que vão iluminar a vida das pessoas nos seus lares. Ou fazer mentorias inovadoras para fazer educação financeira de crianças. Não permita que a sociedade e a crença limitante das pessoas e a sua suprima o teu sonho, suprima o desejo de Deus querendo expressar-se através de você. Entendeu? O que você está sentindo já é Deus te cutucando. Ei, isso aqui tem a ver com o teu propósito, vai lá e faz. Eu já preparei o terreno para você. Ou escute mais a voz interior do que a voz do mundo. Assim você vai viver uma vida plena, porque você vai estar conectado com a fonte. Quando você se conecta com a fonte, você permite que essa expressão, ela consiga, a expressão da força suprema, do poder supremo, consiga expressar-se através de você. Quando ela se expressa através de você, você vive em plenitude. Quando você vive em plenitude, você está feliz o tempo todo e você começa a fazer outras pessoas prosperarem também. E quando você entra nesse fluxo de abundância, de prosperidade, você vai acessar uma riqueza que você vai se perguntar, meu Deus, onde é que ela estava todo esse tempo? Beleza? Resumo de hoje. Você não deve fazer negócios de maneira desonesta. Se você estiver em qualquer negócio onde você tenha que fazer coisas de maneira desonesta, saia dele imediatamente. Mas Suene, é meu ganha-pão. É teu ganha-pão, mas está criando dívida e está saindo por outro buraco. Arranja outro ganha-pão que você vai estar de acordo com os princípios divinos. Mas é difícil arranjar um emprego. É difícil para você que acredita no que a sociedade fala. Lembre de projetar o teu pensamento na substância amorfa. Tenha fé. E deixe que o teu desejo possa se expressar. O universo vai providenciar para você. Dê a cada pessoa mais em valor utilitário do que você recebeu em valor monetário. Ou seja, agregue valor, tá? Agregue valor. Comece a observar tudo que você compra e tudo que você vende. Se aquilo ali está te trazendo mais em valor utilitário do que o valor monetário, ou se o que você vende está agregando mais em valor utilitário para as pessoas do que o valor monetário do que elas estão pagando. Venda coisas que somem algo mais na vida das pessoas. Se você está em um negócio que precisa enganar as pessoas, saia dele o quanto antes. Lembre-se que o princípio da prosperidade é: cada empregado seu deve progredir e construir a sua própria riqueza. Instigue as pessoas com as quais você trabalha a enriquecerem junto com você. Quanto mais riquezas você... Quanto mais riquezas você despertar nos outros, mais você vai atrair riqueza para você. Use as suas mãos. Não fique só meditando assim. Use as suas mãos. Ligue, mande mensagem, faça alguma coisa para que você atraia a riqueza até você, tá? Tenha clara a imagem mental. Lembre-se de ter a positiva certeza de que aquilo já está a caminho. Tenha fé, tenha absoluta e inquestionável fé no que está vindo e reivindique o seu direito. O que é reivindicar? Bata no peito, diga que aquilo é teu. Se alguém disser que você não consegue, que você não é capaz, de que aquilo é um teu, de que esse é um sonho, reivindique o seu direito. Não precisa não precisa agir com falta de educação não, tá? Só precisa se posicionar e não comprar a ideia negativa que as pessoas querem te vender, ok? Lembre-se que tudo vai acontecer sempre para o bem maior. Lembre-se também que a substância pensante ela vai criar mais e tudo o que você quiser, desde que você faça as coisas de uma certa maneira. E você não precisa hesitar em pedir mais. Não precisa ter medo de pedir mais a Deus, não. É teu direito. E se você começar a apenas concentrar-se, permitindo que esse impulso de expressão da força suprema venha até você, você vai começar a permitir que as coisas aconteçam na tua vida, que você veja a riqueza se materializando na tua vida.
E aí sim, você vai entender o que é, o que eu falei lá no capítulo 1, o seu verdadeiro direito de ser rico. Pode ser que muitas das coisas que eu esteja falando aqui, você já comece a entrar em choque. Eu sei que a partir do capítulo 3 já começou a entrar em choque, muitas pessoas me mandaram mensagem no direct. Mas aí você vê um livro tão fininho, tão simples, com coisas práticas, com uma receita prática e que tá aí para todo mundo. Não é todo mundo que consegue praticar, não é todo mundo que consegue atingir a riqueza. Por quê? Porque você possui crenças limitantes a respeito do dinheiro. Você possui crenças limitantes a respeito da riqueza. É por isso que na minha mentoria eu investigo até quando você era um embrião para mapear quais são as possíveis crenças que estão te impedindo de acessar a riqueza que é a tua por direito. E ao desbloquear essas crenças e reprogramá-las, você consegue acessar a riqueza. Só praticando o que está aqui. É simples, é fácil, tá? Se você tem alguma dificuldade e se você deseja realizar essa mudança e tiver interesse na mentoria, me manda um direct que eu converso com você, como é que funciona, te explico direitinho e eu te ajudo a chegar lá do outro lado da ponte. Porque eu já ajudei várias pessoas de vários países, já me ajudei e eu posso te ajudar também, tá bom? Mas você precisa topar pagar o preço. Lembrando que você vai investir um valor monetário e o valor utilitário que eu vou te dar é infinitamente superior no valor monetário que você vai investir, tá bom? Mas você também precisa pagar o seu preço de dedicação e se tiver interesse, me chama no direct. Próxima live, nós iremos falar sobre a gratidão, o poder da gratidão, o poder transformador da gratidão. Beleza? Algumas lives atrás eu falei que quando atingirmos 100 pessoas nessa live, eu vou fazer um sorteio de um Pix de R$100, né? Ainda estamos na casa dos 10. Então, se você quer participar desse sorteio, quer ganhar esses R$100, chame os seus amigos, marque os seus amigos aqui nessa live, envia para todo mundo e assim que bater 100 pessoas na live, vou fazer um sorteio ao vivo, enviar o Pix para essa pessoa, tá? E assim sucessivamente. 101 pessoas, R$101. 500 pessoas, um Pix de R$500. Então eu conto com você para compartilhar essa live com o maior número de pessoas. Vamos entrar no fluxo da abundância cada vez mais, beleza? Então, ativa as notificações. Próxima live é segunda-feira e vamos falar sobre gratidão. Muitíssimo obrigado por você estar comigo aqui nesse sábado de manhã. Te desejo um ótimo e abundante final de semana e até segunda-feira. Beijo. Tchau, tchau.